Brasil. Temos 125 milhões e meio de católicos, 18 milhões de pentecostais, 12 milhões e meio de pessoas sem religião e 8 milhões e meio de protestantes. Mais de 5 milhões se dividem entre outros cultos como Espiritismo, Umbanda, Candomblé, Testemunhas de Jeová, Mórmon, Budismo, Judaísmo, Esoterismo, Islamismo. Olá, eu sou a professora Edile, sou professora de Cultura Religiosa aqui da PUC-PR. Bem, o que me foi solicitado, e acho que é o pensamento que move essa semana de ética, é a questão da própria violência, né? Antes de falar da violência religiosa, eu gostaria de falar um pouquinho da violência. A violência, ela surge do encontro com o outro. O outro, ele é sempre fonte de conflito, porque tem um outro que pensa diferente de mim, crê diferente, veste, se expressa diferente de mim. Então, ele é fonte de conflito. Mas conflito não é confronto. Então, tem aqui um salto muito grande entre esse conflito e esse confronto. Se eu percebo no outro uma fonte de aprendizagem, se eu vejo no outro uma oportunidade de crescer, aí isso a gente pode denominar como alteridade. Alteridade é essa capacidade de se constituir no lugar do outro, principalmente visando o seu bem-estar, os seus direitos e, sobretudo, respeitando a sua diferença. Então, esse é o princípio de alteridade. Mas quando eu vejo no outro, ou melhor, quando eu não vejo isso no outro, esse conflito pode se tornar em confronto. E esse confronto, ele pode se manifestar de várias formas, né? Um primeiro processo é eu querer converter esse outro na minha maneira de pensar, de agir, de crer e até mesmo de torcer. Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. Depois da morte de Bin Laden, o presidente americano Barack Obama afirma que o mundo é um lugar melhor e mais seguro. Nossos repórteres mostram os detalhes da operação militar contra o líder da Al-Qaeda. O dia 21 de janeiro é lembrado em memória da Ialorixá Mangilda de Ogum, que faleceu em consequência de atos de intolerância praticados por fiéis de outra religião. O ataque desta tarde em Nova York. Um motorista invadiu com uma caminhonete uma avenida localizada na parte sul de Manhattan, perto do rio Hudson, chamada West Side Highway, e atropelou pedestres e ciclistas que estavam na faixa para ciclistas desta avenida. No campo das religiões, então, essa violência ela vai se dar, e se a gente pensar aqui no Brasil, tem um relatório sobre a liberdade de religião da Pontifícia Igreja, acho que é Pontifícia Fundação da Igreja que Sofre, é esse o símbolo, em 2016, que vai falar da questão da intolerância, que vai falar da questão dos conflitos, né, aqui no Brasil. E neste relatório, 3 situações são destacadas como merecedoras de atenção. A primeira situação no Brasil, no âmbito religioso, e que merece essa atenção, é em relação às crenças afro-brasileiras, né? Porque aqui a gente vai ter, o próprio relatório aponta isso, não só a questão da intolerância religiosa, mas uma intolerância revestida ou travestida de preconceito racial, né? Então, a gente vai ter até onde é o preconceito racial, até onde é a intolerância religiosa. O segundo grupamento que eles destacam são os evangélicos, principalmente os evangélicos neopentecostais, que também vêm sofrendo, quer dizer, aqui é uma questão muito polêmica também, não só dos evangélicos em relação aos adeptos das crenças afro-brasileiras, mas também em relação a eles, né, essa acusação de fundamentalismo. E o terceiro grupamento destacado nesse relatório de liberdade religiosa vai falar dos islâmicos presentes aqui no Brasil, que a gente também tem que tomar cuidado com isso. Porque a xenofobia não deixa de ser uma violência. Então, xeno, estrangeiro, fobia, medo. Medo do estrangeiro, medo do diferente. Então, de novo, me remete àquela fala inicial.
do outro ser o motivo de conflito e de confronto. Então, por medo, antes que ele diga qualquer coisa que talvez me ofenda, eu o ataco. Não há essa relação de alteridade, de percepção do outro. Então, eu vejo que a violência, de uma maneira geral, sempre acontece quando eu perco a dimensão da humanidade do outro. Porque se eu olhar no olho do outro, eu vou perceber a humanidade dele em mim. E aí a gente vai poder estabelecer um diálogo. O diálogo parte daí. A solução para a violência seria o diálogo. Mas como eu dialogo com alguém que eu não vejo? Como eu dialogo com alguém que eu não percebo o seu rosto? Como eu dialogo com alguém que eu tenho que converter a minha ideia, ao meu time ou a minha religião? Viva sua filosofia, ame sua arte, creia na sua religião e faça sua parte. Mas não use sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é papo de louco. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, significa união. Então pare de tentar dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O mundo está doente em tudo, enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado sem ninguém?